alimentos muito condimentados trazem problema no caso da respiração, porque vai pesar o diafragma, vai dificultar o diafragma, que é na verdade um aparelho respiratório, ele vai te auxiliar na sua respiração. E como eu perguntei para você inicialmente sobre essa questão de consciência e técnica de respiração, e você falou, puxa, eu não tenho esse conhecimento técnico. Hoje o que se faz é na intuição, e a gente faz muito bem isso, né? Graças a Deus, né? Deus nos deu essa facilidade, né? Nós chamamos isso de dom, né? A Bíblia até fala também sobre dons, né? E a gente tem esse dom de comunicar. Nem todo mundo tem essa mesma facilidade para comunicar uma mensagem assim. Então, a gente vai colocar o termo despachado, né? Bem descontraído, bem desinibido. Isso é um dom, realmente. Nós temos essa facilidade, nem todos têm. E o que se compensa é realmente fazendo estudos ligados a essa área para realmente trazer exercícios para que essa comunicação ela melhore. Para as pessoas que já têm facilidade de comunicar, vai melhorar muito. Quem não tem tanta facilidade vai melhorar bastante também. Então vai compensar a falta dessa habilidade para que realmente chegue a um nível de excelência nessa comunicação. Tá? Então, para fechar a questão da alimentação, bebidas gasosas causam distensão gástrica. E aí o que vai... Você provavelmente ou já aconteceu ou já deve ter visto acontecer. No meio de uma apresentação ou de um vídeo, a gente percebe, ela acaba vindo um gás. E é inevitável. Por mais que você coloque a mão, ou a pessoa às vezes só fecha a boca, você sente e vê que a pessoa teve uma distensão gástrica, né? Então, assim, sim, não é aconselhável eu vou colocar aí, o máximo de tempo possível que você for ingerir, vamos supor, um refrigerante, uma água gelada, quer dizer, eu tenho um aluno que ele falou, mas eu tomo muita água gelada com limão e gasosa, água gasosa, tem problema? O gás vai trazer distensão gástrica. No momento que ele estiver falando, o gás ele vai provocar isso. E aí ele vai ficar visível, seja presencialmente ou seja em vídeo. Então, sim, muito cuidado com isso. Condimentos, como eu falei, vai trazer também, vai pesar o diafragma. E o diafragma, você sabe onde que fica o diafragma? Tem uma noção assim, mais ou menos? Onde fica localizado? Ele fica em cima do estômago, não é? Exatamente. O que é o diafragma? O diafragma ele é como se fosse, na verdade, uma bexiguinha, né? Uma bexiguinha que infla e esvazia. Ele é muito usado conscientemente para quem canta, né? Usa muito diafragma para cantar. Então ele serve como auxiliar, ele vai te auxiliar a você realmente ter uma produção sonora mais potente, mais forte, e aonde você vai conseguir sustentar melhor o ar. Então, assim, você vai ter textos para poder apresentar, então você vai usar bem o diafragma, isso vai te auxiliar. O que isso é importante? O que isso vai me afetar? Vai te afetar muito no sentido de pausar. Hoje o que acontece? Grande problema hoje na comunicação é a falta da pausa. A pausa, ela nos auxilia de muitas formas numa comunicação. Por exemplo, quando você usa corretamente a pausa, você dá tempo para a sua audiência refletir no que você está falando. O contrário também acontece. Se você, por exemplo, estiver fazendo uma apresentação e você não usar corretamente a pausa, o que vai provocar? Você fez uma pergunta e você em seguida já seguiu a sua apresentação. Você fez a pergunta a fim de provocar realmente uma reflexão. Ótimo. Se você não der pausa, o que vai acontecer? As pessoas não vão ter tempo de pensar no que você perguntou, de refletir sobre aquilo.
Aí você está apresentando um produto, olha, esse produto tem essa função e etc. Você tem necessidade nessa área que esse produto vai te trazer esse benefício? E ela vai parar e vai pensar. Mas aí em seguida você já entra com um outro texto, um outro pensamento. Ela não vai, quer dizer, aí você perdeu a oportunidade de explorar mais aquele momento da pausa para ela refletir. De repente ela até se interessaria por aquele produto, mas você não deu tempo da audiência pensar. E aí você perdeu uma grande oportunidade. É o famoso queimar cartucho, né? Queimou o cartucho. Então assim, a pausa ela tem essa função. O que provoca mais pausa? Uma boa respiração. Você inspira pelo nariz e solta pela boca. Então, assim, existem vários exercícios de respiração. O que acontece, às vezes, com as pessoas que estão para fazer uma apresentação e elas ficam nervosas? Que provavelmente não é o teu caso, né? Como você me falou aí. Mas quer queira, quer não, há de convir comigo que gera um pouquinho de adrenalina, na verdade. Você fica um pouquinho tensa, dá aquele friozinho na barriga, porque você fica um pouco ansioso, fala, uau, é hoje, né? Se for presencial, tem gente que fala muito bem presencialmente, mas quando vai falar diante da câmera, já fica... Como é que é com você? O que é mais fácil para você? Comunicar presencialmente, isso é mais fácil, ou quando você tem que apresentar diante de uma câmera? Como é que é? Presencial. Presencial, ele é sempre mais tranquilo. Foi até interessante você falar, porque todas as vezes que eu vou fazer alguma apresentação para a unidade de trabalho que eu estou, e vai ser por vídeo, eu fico nervosa. Isso não importa qual seja o tema. Pode ser um tema motivacional, né, que muitas vezes a minha diretora me pede para dar uma motivada no grupo. E por mais que eu me prepare, por mais que eu tenha domínio daquilo que eu vou falar, é estranho, mas assim, me dá um certo nervosismo. E na semana passada, ela pediu de última hora para eu fazer a aula da unidade. Né? Então, ia até as meninas presenciais, que são poucas, e a maioria ia ver por vídeo. Então, a gente faz a transmissão ao vivo. E eu me senti desconfortável. E eu até comentei com uma consultora minha, é da nossa igreja também, né? Sim. E aí eu falei com ela, olha, você pode ver, nós fizemos o evento na semana passada, o que eu falei no vídeo foi o que a gente fez no evento o dia inteiro. Teoricamente, não existe um motivo razoável, assim, como que fala? Um motivo real para estar nervosa, né? Mas eu fiquei. Isso em vídeo, né? Em vídeo. Sim. Então, presencialmente não acontece. Não, se fosse para a unidade, aquela aula, sem ser o vídeo, eu não teria ficado nervosa do jeito que eu fiquei. Sim. Assim, tipo, não tem uma razão lógica para isso. Porque é um assunto que eu, na semana passada, eu fiz o dia inteiro, a mesma coisa que eu fiz no vídeo, mas é assim, é inconsciente. Sim. Quer dizer, é um consciente, eu tenho a consciência, eu só não sei assim, eu falo, não tem motivo, mas acontece. O interessante é refletir sobre o quê? Qual é a raiz desse nervosismo? Por que você acha que há uma diferença para você quando você está presente e você fica super à vontade, que é comum, tá? Entre as pessoas que se comunicam muito bem presencialmente, quando você vai apresentar isso em vídeo, vai apresentar para uma câmera, muda tudo, você fica nervosa realmente. Então, por que você acha que esse nervosismo ele vem quando você está apresentando de maneira virtual? Por quê? Vamos tentar encontrar a raiz aí. Por que você acha? Quais seriam os motivos para isso? Um dos motivos, eu acho que pode ser pelo fato de não ter a certeza de quem são as pessoas que vão ser alcançadas. Tipo, quem vai assistir? Quando você está no presencial, você sabe quem são as pessoas. Elas estão ali, são aquelas, pronto, acabou.
Mas quando você está diante do vídeo, não. Isso daí tem uma outra proporção. E você não sabe até onde isso daí vai chegar. Eu acho que isso é um dos fatores. Uma Perfeito. coisa que eu falei para essa minha diretora é que um medo que eu tenho, todas as vezes que eu me coloco diante da unidade, é o medo de prejudicar de alguma forma a unidade, né? De alguma forma passar algum conteúdo que realmente não vai ajudar o grupo em si. Isso é uma preocupação real, né? Que eu já tinha identificado até em outras situações. Ela falou, nossa, que medo interessante esse. Eu falei, mas eu tenho. Entendi. Uma coisa que você falou aí que realmente causa esse tipo, e aí é uma das raízes, tá? Quando você não. Por que isso acontece? Você tá ali e você fica nervosa porque você não sabe quem está do outro lado. O que acontece com o nosso cérebro? Eu estou perante ao desconhecido. E quando nós estamos perante o desconhecido, o que provoca? Um medo. Porque você não tem a segurança, a certeza de quem está do outro lado. E aí provoca em você e na maioria das pessoas um medo, uma insegurança, porque você se sente desconfortável de saber que tem alguém ali que você não sabe quem é. Então isso te provoca o quê? Uma ameaça. E quando nós somos ameaçados, o que acontece com a gente? Existe um dispositivo em nós de nos armarmos, né, para poder... Aí o que aumenta? Aumenta a adrenalina. Essa adrenalina, ela é provocada... Na verdade, a adrenalina, ela é benéfica, esse hormônio, ele é benéfico e ele nos prepara para fazer grandes trabalhos. Porém, uma vez que o nível de adrenalina fica excessivo, o que provoca? Aí acaba provocando também no organismo uma descarga de cortisol. O cortisol, ele é um hormônio também que provoca o estresse. Então você está com adrenalina, você está ali um pouco nervosa, um pouco tensa, que é normal. Ok. Porque você já está apresentando, então sua adrenalina já está ali trabalhando para você. Tem uma tensão a mais, né? Você está fazendo um trabalho e você está preparado para aquilo, mas aí você começa a ficar preocupada. Há uma descarga de cortisol que você fica também tensa. E aí como que a gente consegue equilibrar no organismo? Eu tenho uma adrenalina, eu tenho um cortisol, um nível de cortisol mais elevado, porque eu estou tensa, porque eu não sei quem está do outro lado. Como é que eu equilibro isso? Aí a gente vai entrar no X da questão, tá? Quando você... Por que a respiração ela é tão importante numa comunicação? Quando você respira, você está inspirando, você está jogando o que no seu pulmão, no seu cérebro? Oxigênio. E se você buscar bastante oxigênio, se você fizer respiração cadenciada, você está equilibrando o nível de cortisol, ele vai baixando. E aí você vai acalmando, tá? Logicamente, no meio de uma apresentação, você não vai ficar... As pessoas vão falar, tá passando mal, o que houve com ela? De jeito nenhum. Mas sutilmente, de forma consciente, inteligente, por ter essa informação, o que você vai fazer? Pausar. Você vai respirar mais e vai pausar mais. O que isso vai transmitir? Vai transmitir para as pessoas que estão do outro lado uma certa calma. Você vai acalmar as pessoas porque você está se acalmando. Então você vai transmitir segurança. Outro aspecto, vai segurança. Porque você está ficando mais segura. Você está, em primeiro lugar, buscando essa segurança. Você está buscando calma. Você está buscando ponto de equilíbrio para comunicar. E aí a sua mensagem ela vai criar um ritmo mais tranquilo, mais calmo, e você ao mesmo tempo está se acalmando.
E, quer queira, quer não, você está transmitindo. Então, as pessoas estão ali recebendo de você, estão captando. Elas vão perceber o menor detalhe de calma ou de nervosismo na sua voz. A sua voz ela vai apresentar essa calma. Do contrário, a sua voz vai ficar rápida, veloz e a sua comunicação vai ficar muito rápida, muito ligeira. O que dá a entender, às vezes, muitas das vezes, nesses momentos, é que a pessoa está nervosa. Ou ela está... Parece que ela está querendo se livrar logo daquilo, daquele tempo. Acaba logo esse negócio aqui, deixa eu correr aqui. E parece que ela não tem mais tempo, então ela tem que apresentar logo. Então, assim, você imagina você do outro lado. Você provavelmente já viu diversos tipos de apresentações, né? Apresentações mais eloquentes, apresentações mais, né, que a gente chama assim de metralhadora, que é muito rápido, você, meu Deus, você não consegue nem acompanhar direito, você fica nervosa só de ver a pessoa falando dessa forma, não é verdade? Sim. Em que ponto você está? Você está lá naquela velocidade máxima, a todo vapor, que você comunica bem, você domina bem o assunto e você dispara ladeira abaixo. Você está no meio termo, que você está ali buscando um ponto de equilíbrio, ou você está realmente naquele primeiro nível lá de realmente de eloquência, de tranquilidade, de domínio, porque você já está realmente dominando isso. Como é que é isso? Em que nível você está? Para a gente refletir. Eu vou ficar com o que as pessoas me dão de feedback. Sim. Né? Então, o que elas costumam falar é que eu falo bem, né? Várias falam que não parece que eu fiquei nervosa. Assim, tipo, eu não sei como que a percepção delas é diferente da minha. Né? Eu me acho muito repetitiva, né? Eu acho que às vezes e é uma das coisas que eu percebo, na verdade, o meu nervosismo é pela repetição. Quando eu acho que eu repeti demais o mesmo tema, o mesmo ponto, eu percebo que eu fiquei nervosa. Mas as pessoas não têm essa percepção. Entendi. Eu não acho que eu falo muito rápido. Tanto que, como tem que postar nas redes vídeos mais curtos, eu costumo dar uma acelerada. Mas os meus vídeos eu não acho que eles são muito tipo metralhadora. Não são equilibrados nesse sentido de velocidade, né? Uma velocidade natural, uma velocidade necessária, né? Para comunicar, ficar, né? Com entusiasmo. Os vídeos originais eu acho que sim. Aí o que eu mais faço de edição mesmo é pouquíssimos cortes que eu faço, mas é mais acelerar mesmo, para eles ficarem um pouquinho mais enxutos, né? Mas eu percebo às vezes que no presencial eu falo mais. Sim. Porque, assim, tipo, mais rápido, porque eu quero colocar muita informação num tempo curto. Qual é a duração dos seus vídeos, mais ou menos? Em média, qual é a duração? Então, eu tento fazer de 1 minuto. Agora, se deixar... eu tento fazer de 1 minuto. Agora, se deixar, eles ficam realmente de 3 minutos. Então, você tem muito vídeo você tem mais vídeos de 1 minuto do que de 3 minutos? Ou fica equilibrado? Porque eu acelero. Porque eu acelero e às vezes eu dou uma cortadinha assim. Às vezes eu tiro um pedacinho para poder ele ficar mais curtinho. Porque às vezes o acelerar também não dá para ficar muito... vai prejudicar a comunicação. Se eu ficar não dá para colocar numa velocidade muito alta que a pessoa não vai nem escutar direito. Sim. Né? Tipo, tá. Então, às vezes, eu tenho que cortar mesmo. Mas, assim, se eu fosse fazer os vídeos originais, os primeiros que eu gravo, eles dão, assim, tipo, quase 3 minutos. Perfeito. Aí eu vou fazendo até enxugar. Perfeito. Me diga uma coisa. Vício de linguagem. Você sabe o que é exatamente um vício de linguagem? Que caracterizaria? Sim, aqueles que a gente repete demais, que nem tá. Tem as minhas irmãs, que elas pegam muito no meu pé.
Então, na hora que eu vou gravar, eu tento. Algumas coisas faço. Mas eu falo muito né. Perfeito. Então, você já percebeu isso nos seus vídeos? Já? Presença de né, presença de tá, que caracteriza esse vício de linguagem ou não? Então, porque como elas vão me sinalizando, na hora que eu vou gravar, eu procuro ficar atenta a isso. Algum vai passar, mas não na quantidade que eu costumo falar, vamos dizer assim. Porque quando você está falando, é mais, como se diz, é mais difícil de você controlar isso, né? Porque você está comunicando ali com a pessoa. Então você não fica o tempo todo, eu não posso falar, né? Você não fica com isso na cabeça. Aí na hora que eu vou fazer o vídeo, eu procuro ir cuidando desse detalhe. Sim. Mas eu falo bastante, eu tenho, o né, o tá, que esses dias eu percebi muito, tá, eu falei, nossa, tá muito tarde. Realmente acontece. Mas o bacana é que qual que é o caminho para retirarmos da nossa comunicação o vício de linguagem? Primeira coisa é a consciência da existência do vício, que você já tem. Opa, quais são as palavras que eu mais uso na minha comunicação e eu mais repito? Seja o né, seja o tá, opa. Então você já tem em você uma consciência dessas palavras. Esse é o princípio para poder realmente tratar. Então, assim, qual que é o caminho, então, para eu poder retirar na minha comunicação o tá e o né? Eu preciso, então, uma coisa que eu recomendo nesse caso, é realmente você mapear, você vai mapear quais são as palavras. Então, eu tenho aqui uma listinha aqui, que é no meu, nesse caso aí que você está falando, né, opa, o tá, puxa, eu tenho aqui, ó, tenho duas aqui que eu uso muito, o né e o tá. Algumas pessoas usam muito também o entre uma palavra e outra, entre uma expressão fica o Nossa, eu uso muito. Uso o então, quando você está buscando a informação. Exatamente. E também, às vezes, não é o mas é o a. Entre mais o o seu mais o né? Mais o Então, assim, o que se recomenda aí? Você vai mapear, você vai listar, esse mapear significa aí listar quais são as palavras que estão aí na tua listinha que caracterizam o vício de linguagem. Então, eu vou fazer uma gravação. Maravilha. Vou rever essa gravação e vou ver quantas vezes eu repeti o tá, o né, o e vou refazer essa gravação. Deixa eu retirar aqui, eu vou fazer de novo. É como se fosse, sabe aquele castigozinho que você, né? Eu vou dar uma castigada aqui agora porque, ó, você não podia ter feito isso. Você vai fazer isso com você mesmo. Vou ter que repetir? Vai ter que repetir. É que nem lá academicamente falando, poxa, caramba, você cometeu várias faltas aqui, não alcançou a média. Vai ter que fazer de novo? Você não atingiu a média. Então, aí você vai refazer o vídeo e você vai retirar obrigatoriamente o o tá, o né, e aí você vai refazer. Qual que é o objetivo aí? É realmente atingir o ponto mais alto, que é zerar isso. Zerar. Puxa, na minha apresentação anterior, ela tinha aí, vamos colocar aí 1 minuto. 60 segundos. Nesses 60 segundos, eu consegui, na primeira apresentação, na primeira gravação, eu consegui colocar 15, né? Uau! Pensa, olha a média. Olha a média. Nos 60 segundos eu consegui inserir 15, né? Puxa vida. Bem, qual que é a minha meta? A minha meta é zerar. Mas aí no meu segundo vídeo, eu já consegui diminuir essa marca de 15 para 5. Que legal. Puxa, foi bacana, hein? Tirei 10 aqui, fiquei com 5. Inicialmente, você imagina que você vai numa academia para treinar. No primeiro dia você já alcança
os músculos que você sonha, o abdômen que você sonha? Claro que não. Vai levar um tempo, na verdade. Você vai lá, se você for todo dia, o seu resultado vai ser mais rápido. Se você for 3 vezes na semana, o resultado não vai ser tão rápido, mas também ele vai vir, ok? E assim sucessivamente. Então, assim, quanto mais eu me dedicar a isso, mais rápido vai ser o resultado. Você vê que você regravou e você conseguiu reduzir de 15 para 5. Então, se você fizer uma outra gravação, qual é a probabilidade disso diminuir mais? Aí você vai para o terceiro vídeo, terceira gravação. Puxa, ó, tô focado aqui que o Né não pode aparecer nesse vídeo. Aí você vai. Gravou de novo. Eu falei só 2 Né agora. Caramba, não saiu ainda o Né. Logicamente, eu vou precisar. Então você repete o vídeo de novo. Você grava ele de novo. Precisa gravar ele assim, sequencialmente, na mesma hora? Não. Às vezes você está com o tempo apertado, não vai dar tempo. Mas você pode fazer no dia seguinte. Ou você pode fazer no mesmo dia, mais tarde. Mas você tem que ter o foco de ir lá e treinar isso. Ir lá e regravar. Porque se você fizer isso, você mapeou. Não adianta nada você... Chega, aparece formiga na tua casa, né? Tá lá as formiguinhas andando lá num ponto que... Ai, que incômodo são essas formigas. Você vai lá, põe lá o veneno lá. Então, para matar. Ok. Deixou lá o veneno, aparece mais formiga. Se você não colocar veneno em todos os pontos, você não vai matar o problema. As formigas virão de outras partes. Então você tem que mapear, você tem que identificar onde estão vindo todas as formigas. Mapeou, colocou veneno em todos os pontos, vai sumir pelo menos por um bom tempo ou definitivamente. Tem aquele veneninho do mata no ninho, né? Que ela come, leva lá pro ninho. Tem que matar no ninho. Como é que é isso? É isso mesmo. Então você vai treinar, vai repetir ali, que seja até o mesmo vídeo, mas você vai fazer. Puxa, eu consegui, eu apresentei o mesmo vídeo e eu zerei, não apareceu mais um Né. Não apareceu o A, não apareceu o tá, uau. E aí aquilo vai te trazer o quê? Segurança, confiança, tô no caminho. E aí você vai gravar outros vídeos com o mesmo objetivo. Vou tirar o Né, vou tirar o tá. E aí, a partir desse momento, você vai fazer o quê? Eu já zerei. É se policiar. Sempre checar. Vou voltar em paralelo aí como um exemplo que eu dei sobre essas formiguinhas aí, né? Que ela aparece. Checa lá de vez em quando para ver se as formiguinhas estão presentes lá, se estão surgindo mais formiguinha. Se surgir formiguinha, você vai lá, põe o veneno e vai tratando sempre. Constantemente nós vamos fazer exercício. Porém, olha, existe uma... Você já ouviu falar em plasticidade cerebral? Não. Plasticidade cerebral, nosso cérebro, ele possui 86 bilhões de neurônios. 86 bilhões de neurônios. É comprovado cientificamente que quando eu e você praticamos e repetimos uma ação, o que acontece com o nosso neurônio? Quando eu estou praticando, vamos supor, um esporte, tá? Eu estou correndo, estou praticando aí a corrida. O meu cérebro, um neurônio, ele se comunica com o outro. Essa comunicação ela chama sinapse. Ele está se comunicando. Então, quando eu estou correndo, esse neurônio com esse neurônio, ele está se comunicando. Então, eu corri na segunda-feira, eles se comunicaram, eles registraram, eles fizeram uma frequênciazinha aqui de comunicação que eu corri. Então, ele falou, olha, eu corri. Na terça-feira, eu decidi correr de novo. Eles se comunicaram de novo. Na quarta, eu corri de novo. Na quinta... Então, o que aconteceu? O que aconteceu nesse campo neural? Ele fez um registro de frequência. Por quê? Você repetiu uma ação. Então, eles se comunicaram, eles se fortaleceram naquela comunicação, naquela área do teu cérebro e registraram a informação que houve uma atividade frequente naquelas datas. E aí, sabe o que vai provocar?
uma marca. É como se fosse uma marca de pneu numa estrada. Ela fica mais intensa no solo. E ela registra. Então você foi lá uma vez, fica uma marca. Foi 2 vezes, a marca fica mais funda. 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30. Fica uma marca praticamente, quase que permanente. Você não vai esquecer. Então, o que acontece às vezes? Por que nós não conseguimos às vezes retirar os vícios? Porque você faz agora e amanhã você repete o erro. Aí no outro dia mas você não intensifica, você não repete. Essa regravação do vídeo, por exemplo, essa sequência de gravação de vídeo e você policiando os pontos que você precisa eliminar, vai causar a sinapse entre os teus neurônios muito forte, muito forte. O que vai acontecer? Sua comunicação não vai ter presença de de tá. Por quê? Formou uma marca tão forte, tão forte. Na ciência ela é tão comprovada essa questão que às vezes acontece de uma pessoa sofrer um acidente, por exemplo, e por causa da plasticidade cerebral, por causa daquela frequência que existiu um dia no cérebro dela, por mais que de repente ela tenha perdido parte até às vezes até a parte do cérebro mesmo, um acidente acontece. Outros neurônios, eles trabalham em outras áreas para recuperar aquelas informações perdidas aqui. Eles trabalham para compensar a perda da informação de uma determinada área do cérebro. Por quê? E aí ele vai trabalhar aqui em outra área para recuperar as informações que foram perdidas lá. Então ele consegue se recuperar por conta da informação que foi muito intensa lá. Ele sabia que existia informação lá. Quais eram essas informações? Ele vai buscar, ele vai, olha, tinha informação aqui, onde elas estão? E ele vai trabalhar, né? Vão trabalhar. Parece até aqueles filmes, né? Aqueles nanorobôs, né? Que vai lá, vai pegar os elementos, vai trazer para cá, vai reconstruir tudo o que estava construído anteriormente. Exatamente isso que acontece com o nosso cérebro. Existe essa capacidade, essa plasticidade de reconstrução, mesmo que houve perda por algum motivo. E aí a gente consegue realmente recuperar essas informações. E aí você consegue tocar a sua vida normalmente, parece que não houve perda, mas porque houve uma reconstrução. Então, assim, isso é muito importante. Por que é tão importante, então, trabalharmos essa questão da repetição? Você pega, por exemplo, um teatro. Não, vou citar uma coisa melhor. Vamos citar uma coisa melhor. Não que não seja melhor o que eu vou citar, mas você pega aí uma apresentação circense. Um Circo de Soleil. Você já assistiu uma apresentação de um Circo de Soleil? Mesmo que pelo vídeo? Qual que é o percentual de falha desses profissionais? Fala pra mim. Uau, assim... Nossa, assim, eu olhando, parece que nenhum. A resposta é certíssima. É assim, eles praticamente zeram a possibilidade de falha. E por que isso acontece? Repetição. Treinaram e treinaram. Então, assim, quando eles vão fazer uma apresentação, o nível técnico é de excelência. É muito acima da média. Por quê? Nossa, mas é incrível. Porque o cérebro, ele faz isso de forma repetida. Então, aquilo para ele é como se fosse pra gente acordar, escovar os dentes, lavar o rosto, falar. É uma coisa muito fácil, porque se faz com muita repetição. Então, o cérebro já está condicionado a isso. Então, essa atividade que ele faz lá, de apresentar, de jogar, por exemplo, uns malabares, de andar num fio, ou seja lá qual for a atividade que eles vão apresentar,
parece que para eles é assim, nossa, eles não falham porque aquilo é muito fácil para eles. Então, eu gosto muito de uma definição do que é a arte. Tá? E nesse caso aqui nós estamos falando sobre a arte de comunicar, né? A arte de comunicar, de dominar as emoções, de dominar as ideias, de dominar a fala, de dominar tudo isso. Eu gosto muito, existem muitas definições, mas a que eu mais gosto na arte é... O que é exatamente a arte? É a capacidade que tem o ser humano de colocar em prática uma ideia, valendo-se da faculdade de dominar a matéria. Gosto muito disso, por quê? Se eu consigo dominar a matéria, eu estou cumprindo de forma excelente o meu papel. Você imagina você dominar completamente a sua comunicação. Você vai fazer uma apresentação aonde, vou colocar aí os interlocutores, aí você vai apresentar, você vai comunicar, o seu receptor vai absorver 100% da sua mensagem. O que podemos caracterizar uma boa comunicação? O fim dessa comunicação, o objetivo central é eu conseguir fazer que aquele que me ouviu, o que eu quero, a pergunta é, o que eu quero que a pessoa que está me assistindo faça com a informação que eu acabei de transmitir a ela? É comprar? Então ela vai comprar, porque de tudo que eu falei, o objetivo era que ela se interessasse e comprasse. Ou se ela enxergou valor no produto que eu apresentei a ela e ela falou, nossa, isso é muito precioso, é muito valioso, e é tão precioso que o valor financeiro é até barato, pelo que foi me apresentado aqui, de tanto benefício, nossa. Então eu consegui apresentar os benefícios, agreguei valor, e o valor monetário, financeiro, acabou sendo baixo, porque, puxa, você comunicou muito bem os benefícios. Sim ou não? Sim. Queria ouvir um pouquinho de você agora, porque é uma descarga de informação, é muita informação e o cérebro da gente fica, opa, né? Então eu quero dar o tempo, fazer a pausa com você, para você falar o que você pensa, o que você refletiu sobre isso, sobre essa questão da prática, a questão do domínio. Só fazendo aqui um overviewzinho aqui. Não, eu acho super importante isso que você falou. É que, assim, é engraçado que às vezes a gente não se atenta a esses detalhes. Mas, por exemplo, teve um treinamento que eu fiz com a unidade que eu falei para as meninas. Eu falei, olha, vocês que não... Porque é muito comum as meninas não se sentirem à vontade para fazer vídeo. Uhum. Eu falei, uma das formas que vocês têm para gravar, principalmente quando a gente dá... treinamento de conteúdo de produto, né, para falar das características daquele produto. Como é muita informação, elas também ficam assim meio desesperadas, né? Tipo, como que eu vou guardar tudo isso? E aí eu falei para elas, olha, mesmo que vocês não gostem de fazer vídeo, vocês deveriam fazer, nem que seja só pelo treino. Verdade. Porque como eu faço, aí eu apago por causa de vários outros fatores. Uhum. Não é só por causa de estar, né? Porque, na verdade, eu nem pensei que eu poderia zerar isso. Quando eu vejo que baixou bastante, eu já me dou tão por satisfeita. Passou 2, passou 3, tá ótimo. Melhorou em relação aos 500 mil que eu coloquei. Mas eu percebo que aquele assunto que era, eu comecei a gravar ele, quando eu começo a gravar eu anotei tudo, meio que eu vou lendo, mas até o último vídeo, que é o que eu posto, eu percebo que aquilo já internalizou. Sim. De tanto que eu gravei, de tanto que eu fiz hoje, fiz ontem, não sei o que, e assim, e foi uma sugestão que eu dei para elas, mesmo que vocês não postem, gravem os vídeos, porque isso vai ajudar na assimilação. Mas eu não pensei, por exemplo, eu vou fazer a exaustão, até tirar o tal, né, e eu achei assim, você falando, eu achei sensacional, porque eu falei, puxa, é uma coisa que eu sei que funciona. Sim. Porque eu já vi em outras coisas, mas eu nunca tentei para tirar vício. Para ser bem sincera, eu achei que não dava para tirar, né? Assim, tipo, dá para melhorar, melhorou bastante, a gente vai controlando. Sim.
Mas você vai carregando, falando menos. É. Mas eu achei assim genial, gostei bastante. Não, excelente. Você imagina como isso vai trazer, quais são os benefícios disso, né, Glaucia? Credibilidade. Você imagina você fazendo apresentações de trabalho, você não tendo nenhum vício de linguagem. Isso já é um aspecto assim impressionante. Porque você encontrar vício de linguagem, por exemplo, quando você entra um pouquinho, eu costumo dizer assim, colocar o óculos da oratória. Quando você coloca o óculos, não tem como, você enxerga coisas que até então você não tinha muita consciência. Por exemplo, vício de linguagem. Para quem entende um pouco mais de oratória, percebe logo. E outra coisa, não só nos olhos que você está vendo que há a presença de vício de linguagem, mas no ouvido. Bate no ouvido ali, é que nem música, né? Bate, você sente que a nota está fora e você vai lá para afinar. E é fato, o músico ele tem o ouvido e fala... uma pessoa comum, leiga, pode ouvir o som de um violão e não detectar que a corda está desafinada. Gosta da música, pô, que linda essa música. Mas para um músico vai falar, tá desafinado ali. O dó, ia lá, o ré, tá, não entrou, não ficou bom, não tá legal. Mas por quê? Se não gostou, eu gostei. Para ele, que é da área, não vai ficar boa. Então, voltando ao ponto inicial, imagine a credibilidade de você ter uma apresentação sem vício de linguagem. Mas por que é tão importante não ter o vício de linguagem? Porque o vício de linguagem, ele apaga o brilho, ele tira o brilho da sua apresentação. Por quê? São palavras desnecessárias. Um um né, um tá. Ele atrapalha a sua comunicação. Ao invés de você dar a pausa, vamos colocar aqui um exemplo. Eu vou falar para você... Eu vou usar uma expressão que é muito comum também. Então, esse então também, ele é um vício de linguagem. Por quê? Sim. Ele quer fazer uma conexão entre uma palavra e outra, uma ponte entre uma palavra inicial para outra. Então, esse ponto intermediário, você criou uma ponte que não precisava. Exemplo. Então, Glaucia, o próximo ponto é esse. Vou tirar um então, vamos ver como é que fica. Glaucia, o próximo ponto é esse. Sim. Glaucia, então, o próximo ponto é esse. Glaucia, o próximo ponto é esse. Percebe o então? Esse então, ele é um sujeito, ele na verdade... Pouco. Sim, pode falar, por favor. Ele tira um pouco da credibilidade. Não dá tanta segurança. Tipo, quando você falou sem o então, a impressão que dá é que você tem segurança naquilo que você está falando. Você sabe do que você está falando. Exato. Você tocou no ponto. Quando você tira um então, esse então aí, ele já é um ponto de insegurança. Porque você está precisando de uma muleta para poder transmitir uma mensagem. Então, quer dizer, o que você está querendo me dizer? Que você não tem 100% de segurança. E se você não me dá 100% de segurança, eu também não tenho 100% de segurança para comprar. Eu não tenho 100% de segurança para confiar em você. Eu não tenho 100% de segurança em nada. Porque você me transmitiu uma mensagem que não é 100%. Porque existe um então aí. Por que o então? Para que você está usando o então? Você está querendo me enganar? Do outro lado, as pessoas recebem. E elas estão codificando ali todo momento que a gente está falando. Elas estão observando tudo na gente. Elas observam não só a nossa comunicação verbal, a não verbal, os olhos, as expressões. Existe uma pesquisa feita na Califórnia, lá em Los Angeles, em 1996. Não sei se você já ouviu essa pesquisa. Essa pesquisa ela mostra que 55% da eficácia da comunicação ela está na expressão corporal. 38% ela está na voz, na entonação da voz. E apenas 7% ela está no conteúdo.
Então você imagina que eu tenho 55% de comunicação corporal. Esse corporal não são apenas os gestos, mas são também os olhares, a expressão facial. E eu tenho, para embasar ainda mais, eu tenho uns 38% na voz. Que aí entra o quê? Entra a comunicação textual do então, vício de linguagem. Então, se eu tenho vício de linguagem, eu já estou perdendo um percentual na minha entonação. Correto? Na minha voz. Estou transmitindo palavras. Então, se eu teria 38%, eu já tive. Se a gente fosse fazer uma avaliação de performance, se fosse fazer uma disputa, eu coloco aqui 10 candidatos aqui. Qual que tiver a melhor comunicação pessoal, vai ganhar essa oportunidade aqui e eu vou classificar. Eu pego um especialista, coloco lá 3 especialistas, monto uma banca, faço como se fosse uma audição e eu vou testar esses 10 candidatos. Vamos ver quem vai ter a melhor comunicação aqui. 10 especialistas. E aí ele avalia nesses 3 critérios, comunicação, a expressão corporal, a expressão vocal e o conteúdo. E eu vou avaliar. Vamos fazer um pitch de vendas aqui. Eu te dou um tempo, você vai apresentar para mim, vai me convencer que eu preciso investir na tua empresa, eu preciso comprar o teu produto e eu preciso realmente comprar você que está me vendendo. Né? Primeiro eu te compro. Ok. 10. Eu começo. E eu tenho um tempo para cada um. Vou avaliar. Se eu tenho muito vício de linguagem aqui no verbal, se você teve aí você teria 38%, você teve 35% de aproveitamento, já é muito ruim, porque o outro vai fazer os 38%, ele não teve vício de linguagem, ele já está sobressaindo. Mas o ponto central que eu estou ilustrando, qual é? É o então, é o tá, é o né, que vai tirar o seu brilho e vai impedir que a sua comunicação seja... Se você chegasse, pensa numa coisa, vamos lá. Eu vou chegar para alguém que conhece muito bem o valor das coisas, um especialista na área de pedras preciosas. E eu chego lá para ele com um diamante verdadeiro. Primeira coisa que ele vai fazer, o que é? Quando eu chego com um diamante verdadeiro para ele, o especialista, o que ele vai fazer? Ele vai analisar a peça. Como que ele faz isso? Ele vai pegar a lente dele e vai examinar. Olha aí a palavra certa que você deu agora. Ele vai pegar a lente dele e vai analisar. Aqui ele vai colocar aqui lá o monóculozinho lá dele, lá o que for, e ele vai pegar a peça e vai colocar diante, não é isso? E ele vai enxergar, ele vai observar os mínimos detalhes, ele vai ver realmente se aquilo é verdadeiro. A nossa comunicação, ela é assim. Se ela é verdadeira, se ela é pura, ela vai trazer um resultado, um impacto. Se ela não é tão pura, ela também vai trazer um resultado, também vai trazer um impacto, vai causar um impacto. Então, assim, nessa comunicação é muito importante. Você imagina se você apresentar toda vez que você falar e sacar um diamante assim para o seu público. O que você vai ouvir do seu público quando você mostrar aquele diamante? E ele pegar assim uma luz, assim, bater nele, assim, o pessoal ver aquele brilho. O que vai causar nas pessoas? Você imagina? Fala para mim, o que você acha? Se fosse verbalizar uma expressão das pessoas... Admiração. Admiração. A pessoa vai ficar extasiada, assim, falar, nossa, olha, né, que impressionante. Vai ficar impressionada com aquilo. Você não ia conseguir a atenção dela? Com certeza. Ela ia prestar atenção realmente no diamante? Ia tirar os olhos do diamante? Não. Não ia? Não. Ela ia ficar prestando mais atenção no diamante do que qualquer outra coisa. Porque é de uma beleza. Você entende agora uma coisa? A comunicação. José de Alencar, ele citou que a comunicação, esse dom divino, ele é a mais sublime expressão porque Deus deu ao homem e não ao animal, a comunicação verbal. Então, assim, quando nós temos uma comunicação desse nível de clareza, de objetividade, como você falou aqui da questão, falta objetividade, você traz uma repetição,
você está tirando o brilho da sua apresentação. Então, às vezes, o que acontece? A pessoa está ali diante de você. Ela já tem um obstáculo muito grande natural nos dias de hoje, da modernidade. Ela está aqui com você, mas ela está pensando no filho ou na filha dela que está com alguém. Ou que ela tem que daqui a pouco ir lá para buscar no colégio ou levar. E ela tem aquela conta para ela pagar. E ela tem várias outras questões na cabeça dela de preocupações. Então, se você não der a ela, não sacar um diamante para hipnotizar, para trazer a atenção dela para cá, você não vai ter 100% da atenção dela. Ela vai perder informações que você está dando, que para você é tão importante que ela entenda. Não é verdade? Sim. Uma coisa muito interessante na Netflix, não sei se você já assistiu, tem um programa chamado Cante Comigo. É do Rodrigo Faro. Você tem Netflix? Não, mas eu assisti o Rodrigo Faro ontem. Assistiu? E nesse programa, no Cante Comigo ou não? Foi no Cante Comigo. Assisti ontem. No episódio 1 da temporada 1 do Cante Comigo, você viu lá como é que funciona, né, o programa, né? São 100 jurados. Você viu lá, né, como é que é, né? Sim. Não sei se você assistiu esse episódio, no episódio 1 da temporada 1, existe lá um concorrente que ele vai fazer a apresentação dele, e na conversa dele com os jurados, ele começa a fala dele assim. Ele olha, ele é um senhor já, grisalho, né? E ele pega e fala: Eu não sou um cantor. Ele fala: eu não sou um cantor. Eu sou um intérprete. Porque o cantor, ele leva a música às pessoas. E o intérprete traz as pessoas até a música. Qual que é a diferença aí? Qual é o exemplo que eu quero dar? É que se você tiver uma comunicação eficaz, nesse nível aí, como se fosse esse diamante cristalino, sem esses vícios de linguagem, por exemplo, entre outras coisas mais, você vai conseguir ter uma retenção muito maior para a sua comunicação. As pessoas vão compreender você de uma maneira muito mais profunda. A sua comunicação ela vai conseguir atingir o alvo de forma 100%. Não vai ficar dúvidas. Não vai ter dúvidas do valor do que você está apresentando. Então, você vai tornar o seu trabalho mais fácil até. É aquela escritura que que eu gosto bastante, aquela escritura que fala que se você trabalhar com um machado bem afiado, o que vai acontecer? Você vai você vai ter que golpear menos, né? E você vai ter resultados melhores, mais rápidos. Se você trabalhar com um machado cego, você vai golpear, você vai se matar de golpear. Vai ter resultado? Vai, mas vai demorar muito mais. Então é melhor você investir em treinar, em exercitar, nesse tipo de conhecimento, e você trabalhar essas habilidades, ampliar essas habilidades, ir lá e ter uma assertividade maior, do que você dar muitas voltas e vai atingir também. Pode até atingir, e atinge, claro. A gente consegue ter uma comunicação razoável, né? Uns 70%, que é a média. Ser mediano, mas se você sair dessa zona aí, mediana, por uma zona realmente de eficácia maior, de falar, nossa, ela é acima da média, ela é extraordinária. As pessoas vão sair de uma apresentação, de um tempo com você, de uma exposição. Você imagina o seu valor agora como profissional. Sua chefe como vai olhar para você, como as suas colegas de trabalho vão olhar para você, como as suas clientes vão olhar para você. Tudo muda. Não é verdade? Sim, com certeza. Tudo muda. O seu valor de mercado não é o mesmo.
Você pega um diamante aí, quanto custa um diamante verdadeiro? Nossa! É assim, humanamente falando, é quase que impossível comprar, não é para qualquer um, na verdade, mas você se torna esse diamante. Queria ouvir um pouquinho você diante dessas exposições que eu fiz, dessas reflexões, desses comentários aí que eu fiz. Queria ouvir um pouquinho de você. Qual é a sua percepção disso? Não, eu achei impressionante, porque assim, no sábado, eu conversei com. Eu tive uma aula presencial. Sim. E as meninas, não nesse sábado, no outro, foi no outro sábado. E eu falei assim: eu ganhei uma aula uma mentoria de oratória. Aí as meninas falaram assim: eu falei, lá do meu grupo dos determinados. Aí algumas das meninas que estavam ali falou assim: mas você não precisa. Eu falei assim: não é o que Deus pensa. Porque se eu ganhei, é porque eu preciso. E eu falei assim, eu não sabia, na verdade, o que esperar. Mas uma coisa eu já tinha certeza. Eu falei, a gente sempre pode melhorar. Verdade. E comunicação é uma coisa importante. Né? Sim. E assim, querendo ou não, eu sei que, assim, por exemplo, esse monte de informação que você trouxe, eu não tinha nenhum conhecimento disso. Era tudo meio intuitivo. E querendo ou não, o intuitivo ele funciona, mas você tem um limite. Né? Então, você não chega no extraordinário com o intuitivo, você chega no extraordinário com o intuitivo, com técnica, você precisa ter conhecimento. E eu sei que o conhecimento ele faz a diferença. E aí eu falei assim para elas, falei, não é o que Deus pensa. Eu falei, mas a gente sempre pode melhorar. Então, se eu já sou boa para comunicar, eu melhorar vai ser excelente. Eu falei, eu tô super animado. Que legal. Porque eu realmente eu quero ver o que eu posso melhorar. Eu estou sempre buscando aprimorar, melhorar, porque assim, eu sei que eu posso atingir resultados melhores e maiores, mas para isso você precisa ter clareza. E é uma área assim, tipo, que quando eu vi assim, mentoria de oratório, eu falei, nossa, uma coisa que eu nunca pensei. Que bacana. Né? Tipo, e agora ouvindo você falando, eu falo, nossa, faz muito sentido. Sim. Porque na hora que você fala alguma coisa que sai ali, você perde a atenção das pessoas. E isso mesmo no presencial. Eu já percebi isso, de você estar ali com a pessoa está ali com você e de repente, por alguma coisa assim que você falou ali, você perdeu aquela conexão. E dá muito mais trabalho de você trazer ela de volta. Né? Mesmo no presencial. E você falando, eu estava aqui pensando, falando, agora eu já tenho um pouco mais de noção. Por quê? Se eu começar a tirar esses vícios de linguagem, eu vou transmitir mais segurança. E se a pessoa já está ali prestando atenção no que eu estou falando, ela não vai querer perder, porque ela tá vendo que eu estou transmitindo com tanta segurança aquilo que eu estou falando. Sim. Ela não vai me deixar naquele momento por qualquer outra coisa, porque ela está ali comigo. E ela, já que eu sei do que eu estou falando, e ela não sabe, ela não tem esse domínio, ela vai ficar ali atenta, porque ela quer isso. Sim. Então, se eu puder melhorar nessas coisas, e eu manter ela até o final, e fazendo as pausas, que eu percebo também que às vezes eu perco, porque eu não dou o tempo que a pessoa precisa para pensar. Né? Então, já entrou então de novo. Ótimo, bom que você está percebendo, é isso aí mesmo, ótimo. Porque é onde entrou a insegurança, mas olha só que interessante. É uma coisa que eu preciso melhorar bastante, é exercício. Assim, tipo, eu adorei todo esse conteúdo, eu não tinha ideia, na verdade, do quanto a gente pode melhorar, do quanto a gente precisa, na verdade, aprimorar a nossa comunicação. A gente acha que só porque a gente começou a falar desde pequeno, que a gente fala a vida inteira, já se comunica. E a boa comunicação não é só isso.